Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Atendendo a pedidos hoje, então vamos falar sobre a lei do retorno. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é que a lei do retorno, esse nome é um apelido que foi dado à lei verdadeira. A lei verdadeira se chama lei de causa e efeito, que é uma lei hermética. Aí a gente já entra no estudo de hermetismo para conseguir entender melhor. Esse áudio talvez fique um pouco longo, eu tenha que me estender para explicar direito para vocês. O que fala a lei de causa e efeito? Ela diz: todo efeito tem sua causa, toda causa tem seu efeito. Essa lei, assim como as outras, mas mais essa lei, tá? Ela é interpretada erroneamente, constantemente. Porque o que acontece? Eu muito me admiro das pessoas que leem o Kybalion, os livros de hermetismo, a Tábua de Esmeralda, e que sabem que todas essas leituras, elas são leituras elas deixam uma margem de interpretação muito grande. Não é uma leitura muito fácil. E não é, de maneira nenhuma, uma leitura literal, como as pessoas interpretam. Quem está aqui me ouvindo e que já leu o Kybalion, sabe como é complicadinho a gente entender certas coisas ali, né? Assim como outros livros, tantos livros bons que a gente tem sobre isso. Qual a grande primeira lei universal, a grande primeira lei do hermetismo? Que eu diria para mim que é a lei que rege tudo. É a lei do mentalismo, que diz: o universo é mental, o todo é mente. Ou ao contrário, todo é mente, o universo é mental. Então, se o universo é mental, de que maneira eu interpreto isso? Que a minha mente comanda a minha vida. O tempo inteiro, 24 horas por dia. Tudo que eu penso, todas as minhas crenças, tudo aquilo que eu acredito, manifesta na minha vida. É por isso que a gente fala sempre, né, que as pessoas vivem em bolhas, cada uma com suas crenças. E isso manifesta a realidade de cada pessoa no mundo. São os pensamentos limitantes ou é a expansão de consciência que faz a pessoa ir às conquistas ou descer ao fracasso. É simples assim. Quando a gente puxa a lei do mentalismo para a lei da causa e efeito, o que a gente entende? A gente entende que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. A responsabilidade é toda nossa. Por quê? Porque nós somos uma máquina de energia. Nós somos uma máquina de escolhas. Nós fizemos escolhas o tempo inteiro. E essas escolhas, elas trazem a base, a sustentação de tudo que acontece na nossa vida. Não é culpa de ninguém. A vida que você tem hoje, eu sei que você culpa, né? Você pode culpar fulano, ciclano, beltrano, que fez isso comigo, que fez aquilo, que isso, que aquilo. Mas a grande verdade é que você, através das suas crenças, através da maneira, porque através das suas crenças é que você vai vibrar, você atraiu situações para sua vida, você atraiu pessoas para sua vida que não foram legais, que te causaram danos, prejuízos, sofrimento. Você atraiu. Enquanto você não assumir essa responsabilidade, você não entende o mecanismo do universo. Você vai ficar aí rolando que nem uma pedra. Tua vida não anda. Porque você não consegue ter consciência disso, mas um dia você vai ter. Quer seja daqui uma semana, quer seja daqui 20 anos, quer seja daqui 3 encarnações,
Um dia você gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando hoje, um dia você vai ter que aceitar. Não adianta, ninguém foge disso. Então veja bem, eu sou 100% responsável por mim. Hoje, a vida que eu tenho, em todas as áreas, seja na área afetiva, na área financeira, na saúde, enfim, a vida que eu tenho hoje, eu manifestei. Através das minhas escolhas. Escolhas essas que vieram por onde? Pelas minhas crenças, pelo que eu acredito. Ok? Até aí deu para entender? Então, veja bem. Desculpe. Como o universo, ele é mental, e a gente puxa essa informação para a lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito, ela vai funcionar de que forma? Da forma que eu acredito. A não ser que a tua crença seja num Deus punidor. Porque tudo que você acredita vai acontecer. Se você acreditar que você fez algo errado e você será punido, você será punido. Se você fez algo errado e acredita que está certo, você não será punido. Ah, não pode ser, não acredito nisso. Pois acreditem. A vida tá aí todo dia esfregando na cara de todo mundo que é desse jeito. Não tá? Quantas vezes a gente vê ali uma pessoa boa, entre aspas, né? Uma pessoa que ali faz caridade, ajuda os pobres, tá ali sempre, é generosa, tá ajudando todo mundo e tem uma vida de cão. Vocês não veem isso? E onde que tá a lei do retorno dessa pessoa? Pera. Pô, mas a pessoa é boa. Por que a pessoa tem essa vida infeliz? Cadê a lei do retorno? Tem alguma coisa errada aí, né? E aquele cara lá, poxa vida, olha ali, o cara tá indo super bem. O cara comprou casa, o cara comprou carro 0 quilômetro, o cara tá viajando, o cara tem saúde, o cara tá indo super bem. Mas aquele cara não vale nada. Mas cadê a lei do retorno que não tá funcionando com esse homem? Aí o que as pessoas dizem? Ah, mas um dia vai pagar. Um dia a pessoa vai pagar. E passa, né? Passa ano, passa década e a pessoa não paga. A pessoa tá dando a sorte que o dia que a pessoa morrer, a pessoa vai morrer dormindo. Quer coisa melhor do que tu morrer dormindo? A pessoa vai morrer dormindo. Tanta sorte que a pessoa tem. Sorte. Aí a gente entra no conceito de sorte, mas eu não vou falar nisso agora. Então por que a lei do retorno não funciona? Ah, porque um dia vai funcionar? Não, me desculpe. Isso aí é uma desculpa. Ah, um dia. Ah, mas a pessoa morreu e não pagou. Ah, então vai ser na outra encarnação. Ah, tá. Não, não é assim. A lei do retorno, como vocês dizem, ela funciona muito rápido. Tá? Geralmente ela funciona assim. Em alguns casos ela funciona rápido. É questão de semanas, poucos meses ou alguns anos. Mas não que a pessoa vai pagar, sei lá, quando tiver 80, 90 anos. Não, não é assim, sabe? Parem de fantasiar. Parem de tapar o sol com a peneira. Vamos enxergar as coisas como elas são, de verdade. Até porque, se vocês pararem para pensar, antigamente se falava da lei do retorno. Quem falava da lei do retorno? As pessoas que mexiam com a espiritualidade. As pessoas que faziam magia de vingança, as pessoas, sei lá, da quimbanda, do batuque, a bruxaria, né? Então, não sei fazer, né? Tem a lei do retorno e tal. Hoje em dia, a lei do retorno, todo mundo fala, né? Tu vê cristão, evangélico falando da lei do retorno, né? É porque a lei do retorno, tu fez isso pra mim, eu não vou fazer nada pra ti. Mas a lei do retorno, ou seja, né? Tipo assim, eu não vou fazer nada pra me vingar, né? Mas eu desejo que você sofra, que volte tudo pra você. Ou seja, né? Tu não engoliu o sapo. Na verdade, assim, tu não superou, não engoliu o sapo e não deixa de ser uma vingança. Tu tá desejando que a outra pessoa se ferre. Antigamente, né? Essas pessoas eram doutrinadas a perdoar. Hoje em dia elas não perdoam mais, elas só falam da lei do retorno,
Vocês perceberam isso? Então, isso tá muito moderno. Todo mundo, tudo quanto é religião, a lei do retorno. Enfim, vamos continuar aqui. Quando a gente fala da lei do retorno, que esse é o assunto, né, que a gente está abordando aqui a um nível espiritual, dentro dos trabalhos da ritualística que a gente faz, o que acontece? Aí nós temos uma divisão, né? Nós temos a divisão das pessoas, como por exemplo, né, os adeptos da Wicca, que eles apenas, quando alguém faz uma magia negra contra eles apenas se defendem, diferente de nós, bruxas tradicionais, que quando recebemos um ataque mágico, a gente se defende e contra-ataca, tá? E aí, vamos partir do princípio assim. Ok. A pessoa lá, ela me mandou uma magia. Ela me mandou uma magia por quê? Geralmente, tá, tudo bem, tem gente que apronta mesmo e daí a pessoa vai lá e se vinga. Mas o que tá acontecendo muito hoje em dia, né, é que as pessoas fazem magia negra, sabe, de uma maneira assim, como se eu fosse tomar um café, comer um biscoito. As pessoas não têm noção. Elas fazem uma magia negra porque elas têm inveja da fulana, ou porque, sei lá, a fulana me olhou de cara torta, quem é que ela pensa que é, ou me contaram, eu ouvi falar que ela falou isso de mim, então eu vou me vingar, ou às vezes por pura inveja. As pessoas hoje em dia atacam por qualquer coisa. Se eu fosse uma pessoa, tá, por exemplo, da religião Wicca, e dentro dessa religião, a regra, digamos assim, é apenas me defender, o que aconteceria? Quer dizer que o inimigo, ele veio lá, ele me mandou um ataque espiritual, sei lá por quê, porque tá cheio de gente louca hoje em dia, ele me mandou um ataque espiritual e eu apenas me defendo. O que vai acontecer? Aquela pessoa vai criar asa. Quando é amanhã depois, ela vai mandar outro, tu não pensa que ela vai parar. Qualquer coisa que tu fizer, um ar que tu falar que ela não gostar, ela vai te mandar um ataque espiritual. E aí tu começa a se ferrar. Ah, mas eu tô me protegendo. Mas tu não esqueça que tu tem responsabilidade espiritual pelos teus. Pela tua família, pelas pessoas que você ama, pelos teus bichos de estimação, enfim. Não dá, gente. Nós, bruxas tradicionais, o que fazemos? Quando recebemos um ataque espiritual, a primeira coisa que fizemos, a gente se defende, a gente levanta as nossas defesas, se protege a nossa família, a gente faz um reverso da devolução da magia e a gente contra-ataca. Por que a gente contra-ataca? Não é só devolver, a gente dá algo a mais. Pra quê? Pra botar aquela pessoa no devido lugar dela. Pra fazer aquela pessoa parar. Porque senão aquela pessoa não vai parar. Escrevem o que eu estou dizendo, a pessoa não vai parar. Então tu tem que dar uma punição naquela pessoa pra ela entender que aqui não. Aqui não. Tu não tem ideia com quem tu tá mexendo. Aqui não. Tu me dá um soco, eu te arrebento inteiro. Até porque se é pra fazer magia desse tipo, meu bem, não é pra fazer uma magia pra dar um beliscão. Não é pra fazer uma magia pra fazer a pessoa trupicar ali, quebrar o pé. Não, é pra arrebentar inteiro. Pra ela aprender o limite dela comigo. Pra ela nunca mais ousar fazer de novo. Porque a minha responsabilidade é muito grande comigo mesmo e com os meus. Mas e a lei do retorno nesse caso? Como é que fica? Desculpe, gente. A lei do retorno, ela funciona conforme você acredita. Nós, bruxas tradicionais, acreditamos piamente que quando esse tipo de coisa acontece, nós temos que fazer isso para a pessoa parar por causa da nossa autorresponsabilidade. A responsabilidade conosco e com os nossos. E é isso que a gente acredita.
E o que a gente acredita acontece, porque não existe força maior do que a crença, do que o pensamento que gera a realidade. Claro, para mim explicar isso para vocês, eu teria que entrar no campo de lei da atração, né, para falar. É a mesma coisa que uma Wicca ou qualquer outra religião ali, tá? A pessoa me atacou, então eu só vou me defender. Tá? Por quê? Porque eu acredito na lei do retorno. Porque eu acredito que se eu devolver para a pessoa, vai voltar para mim. E vai voltar? Vai. Por quê? Porque ela acredita. Simples, gente, porque ela acredita. Nós temos que entender, nós que trabalhamos com o espiritual, não importa, bruxaria, feitiçaria, Wicca, os ocultistas, enfim, nós que trabalhamos com o mundo espiritual, nós estamos numa vibração muito mais sujeitos a termos inimigos espirituais do que as pessoas comuns. Uma pessoa que, por exemplo, que nunca se envolveu com espiritualidade, que é ateu, que não tá nem aí pra espiritualidade e tal, geralmente esse tipo de pessoa não é atacada espiritualmente. Nós que estamos nessa vibração, nesse campo vibracional, nós arrumamos inimigos de tudo quanto é lado, por mais que você se policie. Por vezes vem inimigo que tu nem conhece pessoalmente, vem pela internet, a pessoa lá que viu tuas coisas, a pessoa lá que invocou contigo, a pessoa que não gostou do que tu falou, do que tu escreveu e tal, ela já te ataca espiritualmente, é impressionante. Isso sem falar nos espíritos, né? Porque a gente sabe que existem espíritos maravilhosos que nos ajudam, que nos protegem, que nos dão assistência de várias coisas, mas existem espíritos que se alimentam da dor, do sofrimento, que não tem dó de ninguém. Então nós, nesse campo, temos que nos proteger muito mais do que uma pessoa que tá totalmente fora disso, tá em outra vibração, tá na bolha dela lá. A crença dela é totalmente diferente. Então isso tem que ficar muito bem entendido. A lei do retorno, ela funciona conforme você acredita. Eu acredito que se alguém veio me atacar espiritualmente, tá? Por bobagem, por besteira, por qualquer coisa que for, entendeu? Eu acredito que eu tenho que dar uma punição nessa pessoa, fazer ela parar. Pro meu próprio bem. Vocês estão entendendo? Agora, tem gente que acredita que não, porque se eu atacar a pessoa de volta, eu vou receber de volta. E ela vai. É o que ela acredita. Vocês estão entendendo como funciona a lei da causa e efeito? Que não é como muita gente pensa? Não é, gente, não é desse jeito. Eu convido vocês a observarem a vida. Observem as pessoas. Vejam se essa lei é exatamente como as pessoas imaginam. Observem. Tá aí para todo mundo ver. Gente ferrada, que não faz mal para ninguém. São pessoas até boas, de coração bom, e tão ferradas. Por quê? Por que a lei do retorno não atua na vida delas? Ah, porque tem o karma. Ah, meu Deus! Vamos falar de karma agora. Nós, bruxas tradicionais, não acreditamos em karma, porque não faz o menor sentido, gente. Não faz. O que diz o karma, né? O que diz o karma? Você está nessa vida sofrendo, passando por isso, passando por aquilo, porque numa outra vida você fez isso errado, então agora você tem que expurgar seus pecados, né? Então, você está sofrendo por causa disso. Gente, que sentido faz isso? Se é assim, eu não evoluo. Não, porque pera. Eu vim a esse mundo para evoluir. Eu vim a esse mundo para descobrir o meu próprio poder, para saber fazer escolhas inteligentes, tá? E para ser responsável por mim mesmo. Porque eu sou uma centelha divina. Deus, a energia maior, ou seja, como você quiser chamar, tá dentro de mim.
certo? Nós não somos nada mais, nada menos do que Deus aqui vivendo uma experiência humana, na matéria, certo? Só que nós não temos toda a consciência disso. Aí vem aquilo que eu já tinha falado, da mente subconsciente, da mente consciente, enfim, tá? Se eu errei em outra vida e eu venho nessa pagar, e aí o que eu errei nessa, na próxima eu vou pagar, e assim por diante, então nós vamos acreditar numa coisa chamada destino. Vocês acreditam em destino? Olha, eu não sei vocês, mas eu nunca acreditei em destino. Porque seria muito pequeno eu acreditar que quando eu viesse pra Terra, quando eu fosse reencarnar aqui na Terra, eu viesse já com um roteiro. Olha, tu vai passar por isso, tu vai ter que pagar por isso, tu vai ter que pagar por isso. Aí se tu aprender, tudo bem. Se tu não aprender numa outra vida, tu vai passar por isso. Gente, que é? Então, é um joguinho de punição? É um joguinho ali de julgamento? Não tem ninguém julgando você. Deus não julga você. Não tem ninguém com uma régua medindo o que tá certo, o que tá errado, o que tu fez, o que tu deixou de fazer. O que acontece é uma continuação, gente. Ou seja, você reencarna nessa vida para continuar exatamente do mesmo ponto que você estava na anterior. Com a mesma evolução. Para continuar evoluindo. Através das suas escolhas, dos teus erros, dos teus acertos. Entendam uma coisa, não é com o outro. Qual é o problema do karma? O karma é que é sempre com o outro. É porque você fez mal pro outro, é porque você fez isso pro outro, não é nada contigo. Só que não é com o outro, é com nós. Tem nada a ver com o outro é responsável por ele, eu sou responsável por mim. O universo, a vida, Deus, ele gosta do individual. Vocês perceberam aquilo que todo mundo fala? Que se você pegar 1 milhão de folhas de diversas árvores, ou da mesma árvore, nenhuma vai ser igual, não existe igual. Nós, seres humanos, temos digitais diferentes, nenhuma pessoa é igual a outra no DNA, nisso, naquilo, naquele outro. Todo mundo sabe disso, porque o universo gosta de diferente. E o caminho é individual. O caminho é individual. O karma, ele tá sempre priorizando o outro. Tu fez isso pro outro, tu fez aquilo pro outro, porque o outro. Tá, mas e a minha autorresponsabilidade? E eu comigo mesmo? O outro é responsável. Se o outro atraiu isso pra ele, se eu fiz alguma coisa, é porque o outro tava com o campo aberto. Por que ele tava com o campo aberto? Porque tava vibrando baixo. Por que ele tava vibrando baixo? Porque ele tem baixa estima, porque ele tem pensamentos retrógrados, porque ele pensa de uma maneira negativa, porque para ele tudo é difícil, para ele tudo é ruim, ele acredita em azar, ele acredita que a vida é difícil, ele acredita que ele é uma porcaria, ele acha que ele não tem sorte, ele acha que isso, que aquilo, então a vida dele já é um cocô. Então ele atrai um monte de problemas, situações, pessoas que vão ferrar mais ele, até ele conseguir dar o gatilho de dizer, não, pera, não, eu não vou mais ficar assim, eu vou me colocar numa outra postura, numa outra posição. Se o fulano lá consegue riqueza, sucesso, felicidade, eu também posso conseguir, eu sou filha do mesmo Deus. Não existe diferença, a diferença tá nas minhas crenças. Então por que eu tenho que me responsabilizar pelo outro como o karma quer? Não, de mais capaz. Nem pensar que eu vou me responsabilizar pelos outros. Eu, hein? Carregar a cruz dos outros? Ai, porque eu fiz pro outro. Gente, existe um processo de consciência, sim. Existem pessoas, aí vocês vão dizer, mas e os assassinos, aquelas pessoas que torturam os outros e tal. Não é que os outros ali não estavam com o campo aberto para aquilo, certo? Mas essas pessoas que fazem isso, elas passam por um processo de vida em vida de consciência. De consciência, né? De que não é assim e tal. Aí é uma outra história. Mas o karma, gente, não é como vocês pensam. Não é. Mas Patrícia, eu acho que é. Eu acho que tu tá errada. Tudo bem. Se você acha que eu tô errado e você tá certo, não
eu não vou discutir com você de maneira nenhuma. Eu não discuto com ninguém essas coisas. Não discuto. Tá? É o teu direito achar que eu estou errada. Mas eu te convido de novo para observar a vida. De novo, observe a vida, observe as pessoas, observe como as coisas acontecem e me diga. Será que você tá certo? Será? Será que é desse jeito mesmo? Você acredita nisso? Você acredita? Gente, tudo é uma continuidade. Se na outra vida, numa vida anterior, eu era pobre, eu não era pobre porque eu estava pagando um karma, porque eu estava sendo castigada para mim aprender o que é certo, o que é errado. Até porque o certo e o errado é muito relativo, né? O que é certo para mim não é para você, o que é errado para mim não é. Não dá para generalizar, ok? Mas se eu era pobre na outra vida, eu vou voltar nessa vida pobre de novo. Até eu aprender como funciona a fluidez do dinheiro. Até eu aprender como é que se ganha dinheiro. Que não se ganha dinheiro sofrendo, se matando de trabalhar, se matando de estudar. Não é assim que se ganha dinheiro. Né? Não é. O dinheiro é uma energia que flui ou não flui na tua vida conforme as tuas crenças. Por isso que tem gente que tem dinheiro aí pra rasgar e tem gente que não tem nem pra comer. Vão fazer um estudo, vão conversar com essas pessoas que não têm dinheiro nem pra comer e vão ver como é que elas pensam, o que elas acreditam, o que elas acham da vida. E vão conversar com uma pessoa que tem muito dinheiro. Vocês logo vão ver a diferença. De mentalidade, de pensamento. Ah, mas quer dizer que aquela pessoa que tá lá já pode dizer isso porque ela já é rica. Mas um dia, você pode ter certeza que ela foi pobre. Só que ela conseguiu sair disso, porque ela entendeu que o dinheiro é espiritual. Como assim o dinheiro é espiritual? Eu não vou entrar agora nesse patamar aqui, porque senão a gente vai fugir muito do assunto. Mas é mais ou menos para vocês terem exemplos aqui. Então, gente, a lei do retorno, a lei de causa e efeito, ela existe? Ela existe. Eu não estou dizendo que ela não existe. O que eu estou dizendo é que as pessoas não entendem como ela funciona. É a maneira que você acredita que ela funciona que ela vai funcionar na tua vida. Sempre vai haver um retorno. Tudo que acontece tem uma causa. Toda causa tem um efeito. Sim, isso está muito claro. Mas como que isso acontece? Qual o mecanismo que isso acontece? É pelas tuas crenças, é por aquilo que você acredita. Vocês conseguem entender o quanto é importante vocês começarem a expandir a consciência? É por isso que na mentoria, junto com a parte de bruxaria, eu ensino a física quântica, a lei da atração, para as pessoas conseguirem entender como funciona tudo isso. É tudo um grande jogo. Na verdade, a vida é um jogo. Se a gente for simplificar, a vida, ela é um jogo. Quem joga bem, se dá bem. Quem joga mal, se dá mal. É o jeito. Ah, mas será que não tem ninguém com pena de mim? Será que lá o santo tal, Deus, não sei o que, tem pena de mim? Não, ninguém tem pena de você, meu bem. Ninguém tem pena de você. Você precisa ir se erguer sozinho. Mais uma vez eu digo, esse caminho individual. Quantas vezes a gente vê uma pessoa ferrada e vai um monte de gente lá tentar ajudar a levantar aquela pessoa? Às vezes a pessoa não quer. E é um direito dela não querer. Tipo aquele bêbado que tá lá, pessoal alcoólatra, vai a família, vai os amigos, fazem isso e tentam levar pra terapia, e tentam levar, sei lá, pros alcoólicos anônimos, e tentam fazer isso, e tentam ajudar. E a pessoa não vai. Não vai. Mas por quê? É porque ela não quer. A escolha é dela. É dela. Os pensamentos, as emoções são dela.
o que ela tem dentro dela, o que ela passou, o que ela sentiu, aquilo que ela acreditou e manifestou na vida dela, que gerou sofrimento, que gerou revolta, que gerou trauma, tá dentro dela. Ninguém consegue mudar, só ela. Se você estiver no fundo do poço, meu bem, Deus não te tira de lá. Não, Deus vai me tirar do fundo do poço. Não tira. Você vai ter que sair sozinho. A tua fé em Deus, né? Entre aspas, aí é a tua fé em você mesmo. É em você mesmo essa fé. Quando você entender que é a mesma conexão, você sai do fundo do poço. É por isso que a gente vê pessoas aí que saíram da miséria e hoje estão lá, ó, lá em cima, lá no topo. Esse tipo de gente eu admiro. Esse tipo de gente a gente tem que aplaudir de pé. Esse tipo de gente. Porque olha, a pessoa saiu da miséria. Ah, mas foi sorte. Sorte? Sério que foi sorte? Que graça, né? Então a sorte sorri só para alguns. Sorte não existe, meu bem. O que existe é você ter consciência de que é você quem cria a sua realidade. Quando você acredita, muda seus pensamentos, quando você é otimista, quando você não escuta as besteiras que os outros falam, quando você deixa para trás o passado, quando você olha para frente, quando você acredita, quando você vai atrás, quando você... Isso tudo vai aumentando, a tua vibração aumentando e as coisas vão vindo, e os caminhos vão se abrindo, e as coisas vão chegando, e você não se dá nem conta quando vê já aconteceu. É assim, não é sorte. É tudo uma questão de consciência. Então, finalizando aqui sobre a lei da atração e a lei de causa e efeito, que é a mesma, né? Na verdade, é lei de causa e efeito. Lei da atração, lei do retorno é um apelido que foi colocado. Foi o que eu resumi aqui, tá, pessoal? Foi o que eu resumi aqui, porque o pessoal tinha me pedido, eu já tinha feito um outro áudio no podcast anterior, na outra série, e foi um áudio que teve milhares de audições, todo mundo, né, ouviu e pediu para mim falar mais, então aqui está o áudio, ok? Quem quiser consultas de tarô e baralho cigano comigo, é lá no meu Instagram, @patioráculos. A gente tá lá com o Instagram novo, tá? Porque o antigo que eu tinha deu problema, então agora a gente tá começando pequenininho o Instagram novo aí pra fazer crescer novamente. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. Até a próxima.